Oi, pessoal! Será que tem alguém? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo perfeitamente? Tô pixelada? Se estiverem me ouvindo e me vendo, manda um joinha. Aí. Muito bom. Bom, vamos dando um tempinho aqui até o pessoal conectar na live, até o pessoal ir entrando. Eu vou dando alguns avisos para vocês e alguns recadinhos e alguns lembretes também, e algumas dicas. Primeiro, nós tivemos uma live de Tira Dúvidas, anterior à minha, às 6h30 da tarde. A live, ela tá salva aqui no Instagram. Então, se você tiver dúvidas sobre o cursinho, sobre Classroom, quando acabar a live de Química Geral, entra lá na live, assiste, porque os dois professores tiraram as dúvidas. Então, se você tiver dúvida ainda sobre o processo de ingresso no nosso cursinho, se vocês tiverem dúvidas sobre a plataforma que nós estamos utilizando, entrem lá na live e assistam. Ou nos mande mensagem aqui no inbox, aqui no direct do Instagram e também no inbox do Facebook, se ainda assim vocês tiverem dúvida. Eu fixei aqui para vocês nos comentários o código da nossa sala no Classroom. Então você digita lá no Google Sala de Aula, vai abrir a plataforma do Classroom e vocês colam esse código lá, vocês entram na nossa sala de Química. Se quiserem saber os outros códigos, entra no nosso perfil do Instagram, que todos os códigos estão disponíveis lá para vocês. É muito importante que vocês entrem na plataforma para vocês terem acesso ao material das aulas. Da aula de hoje, por exemplo, já disponibilizei lá no Classroom, ali por volta de 1h30 da tarde. E é muito importante que vocês estudem, que vocês olhem o material, que vocês leiam para vocês trazerem as dúvidas aqui para a live. Porque a live, ela é mais lúdica. Como nós temos pouco tempo, ela vai ser mais explicativa de um jeito não tão detalhado, mas também vai ser para a finalidade de tirar a dúvida de vocês sobre um conteúdo que vocês já estudaram. Então é muito importante que vocês entrem lá, olhem o material que nós mandamos durante o dia, a gente sempre manda mais cedo para dar tempo do aluno ler, estudar, anotar as dúvidas e à noite acompanhar aqui a live e trazer as dúvidas. E da mesma forma, vocês também podem acompanhar lá no Classroom, mandando um comentário, falar, professor, não entendi essa parte, mas por que isso? Você pode me explicar e tudo mais. Como tem bastante gente entrando, vou dar uma dica para vocês sobre estudo, gente. Eu sei que tá bem difícil nessa quarentena. Eu, como estudante, também confesso para vocês que tá muito difícil. Eu não sei mais o que é dia e o que é noite. Eu não sei o que foi feito para dormir, o que foi feito para ficar acordada. Mas também tá muito difícil para mim também. Mas tenham fé, gente. Só pelo fato de vocês estarem aqui, vocês já são diferencial. Todo mundo sabe que o Enem é muito difícil, que o Enem é muito injusto também, em muitos aspectos, o Enem é muito injusto. Então basta vocês se fazerem ser o diferencial, basta vocês se fazerem ser o diferencial no grupo de amigos. Tem muita gente aí que tá desanimado, que não tá conseguindo sair da vibe quarentena, mas tenham fé que vai dar tudo certo. Toma um banho, já deu para aproveitar aí 40 dias, eu tô tentando me regular. Toma um banho, tira o pijama, troca para alguma outra roupa confortável também, mas não tão confortável quanto um pijama, para ver se dá aquela animada, dá aquele up para estudar. Entra na plataforma, lê lá nosso material, vem pra live, vem com seu bloquinho pronto, seu bloquinho de notas preparado para anotar as super dicas e anotar também pontos importantes da explicação. Grupo de WhatsApp para discutir lições. Eu tô vendo algumas perguntas, porque ainda tem bastante gente entrando, então eu tô só dando um tempinho.
Não se preocupem, se a live cair, se der pausa, alguma coisa, permaneçam aqui porque eu voltarei. Se a live cair, não tem problema, a gente volta. E perguntaram a respeito de grupo de WhatsApp. Bom, grupo de alunos, eu... Ah, é grupo de professor, né? Eu não entendi muito bem. Mas grupo de alunos, se vocês quiserem, vocês podem se organizar, né? Mas de professores junto com alunos, a gente ainda não tem, porque tem muita gente entrando na plataforma, tem muita gente ainda entendendo como que vai funcionar as nossas aulas à distância. Então, a gente ainda não tem grupo de WhatsApp, não temos esse tipo de contato ainda. Mas lá na plataforma do Classroom, vocês podem mandar todas as dúvidas. Lá tem uma aba escrita comentário, comentar a aula, comentário mural. Vocês podem mandar todas as dúvidas lá. Não se preocupem. Isso. Bom, no decorrer da live, vocês podem ir mandando dúvidas, que eu tenho um assessor aqui que vai anotando as dúvidas de vocês. Então, não se preocupem, se eu estiver falando e não for lendo os comentários de vocês, ele tá anotando e aí depois eu vou responder as perguntas assim que eu terminar. As 3 lives de ontem, a live de atualidades, live de química orgânica e live de matemática, elas trouxeram pontos muito importantes. Os 3 professores falaram da importância de se aprender a disciplina e da importância de enxergar a disciplina numa aplicação no nosso cotidiano. Eu quero que vocês tenham em mente que nós somos um cursinho que dá aula de exatas, junto com redação, atualidades e nas aulas presenciais também terão inglês, né? Então nós temos essas 3 matérias fora as matérias de exatas. Mas eu quero que vocês entendam que apesar dessas matérias serem difíceis, apesar de ter grau de dificuldade, é muito importante que vocês enxergam ela no nosso dia a dia. Porque tudo que a gente estuda está no nosso dia a dia. A química geral, por exemplo, a química geral é o que rege tudo na nossa vida. A química geral é o que rege todas as outras químicas que a gente estuda, com base na química geral que a gente consegue compreender as outras químicas, com base na química geral que a gente consegue entender alguns fenômenos físicos. Então, o importante é vocês não se desesperarem e saber que, além de aprender o conteúdo, sim, ele é aplicável no seu dia a dia, ele é aplicável no seu cotidiano. E mesmo que você, às vezes, não vai fazer uma graduação que estude esse conteúdo inteiramente, ele vai, de alguma forma, te ajudar e ele vai, de alguma forma, te ajudar. Eu também amo química geral, gente. E é melhor amar ela mesmo, viu? Porque não gostar dela dá um trabalho depois. Mas entender que esse conteúdo é aplicável no seu cotidiano e não se desesperar, gente. Não se desesperar que no fim dá tudo certo. Então, sem mais, nós vamos começar... Tô acenando pro pessoal, que eles estão tudo acenando aqui. Nós vamos começar a nossa história de química geral e nada mais, nada menos que pelo começo. Porque a partir de agora, nós estamos rumo ao gabarito em química no Enem. Então, nós vamos começar aí, eu já vou logo adiantando para vocês. Além da química geral ser muito importante, essa primeira aula é de extrema importância. Entenda essa primeira aula, tire essas dúvidas da primeira aula, que você vai entender o restante da química geral igual criança entende o que é doce, gente. Você vai entender muito bem. Entender a atomística, entender como tudo iniciou, entender como é a nossa história, como iniciou a nossa história na química. E um ponto bem agravante, facilita muito, 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 muito. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, anotem as dúvidas. Se não der tempo da gente terminar hoje, porque é um conteúdo que tem bastante detalhe, um pouco extenso, apesar de eu tentar simplificar as coisas para vocês, a gente vai fazer outra live essa semana, vamos continuar. Eu vou ficar interagindo com vocês lá no Classroom também, mas a gente faz outra live também para tirar dúvidas. Não se preocupe. Então, iniciando a nossa história pelo começo, pelo início mais agravante da química geral e do conhecimento químico-científico
conhecimento químico-científico como um todo, no início eles tinham... No início, sempre teve uma pergunta. Do que as coisas são feitas? Porque, afinal, mesmo que lá no fundinho do coração, a gente sempre tem a curiosidade de saber de onde vêm as coisas. Eu costumo dizer que a gente está muito numa era de inovação, que a nossa era, ela passou da fase de descoberta para a inovação, porque as coisas já foram descobertas e cada vez mais a gente tende a inová-las. E cada vez mais é difícil descobrir as coisas, porque muita coisa no mundo já está descoberta, mas a gente a cada momento está inovando. Mas antes, não se conhecia tudo que nós temos hoje. Então eles precisavam descobrir, eles sempre tinham essa indagação, da onde as coisas vêm, do que as coisas são feitas. E foi questionamentos como esse que filósofos químicos e físicos seguiam naquela época. Eles se questionavam constantemente do que as coisas são feitas, afinal. Bom, lá por volta de 450 a.C., para vocês terem noção de como a nossa história é antiga, dois filósofos, Demócrito e Leucipo, eles começaram a se indagar do que as coisas são feitas. Então pensa comigo. Vamos pensar que nós somos dois filósofos e lá em 450 a.C. Se eu pegar parte de alguma coisa e começar a dividir, vamos supor que eu pegue essa caneta aqui. Eu começo a dividir, e dividir. Até o momento em que eu chego a uma parte tão pequenininha que eu não consiga fazer essa divisão mais. Será que essa parte seria a principal constituição da minha caneta? Bom, era mais ou menos essa linha de pensamento que os filósofos seguiam, assim como outros cientistas. Então eles começaram a se indagar, da onde as coisas vêm? Será que se a gente dividir, a gente chega no princípio daquela coisa? Então ali, mais ou menos no ano que eu citei para vocês, 450 a.C., eles foram seguindo essa linha de pensamento até chegar na primeira vez em que o conceito átomo foi citado na história. Átomo vem de já sabemos, a língua portuguesa é de negação, e o tomo vem de divisão ou corte. Ou seja, o átomo era aquilo que não era possível dividir, e muito menos cortar. Então, o átomo ficou conhecido como a menor parte da matéria que a gente encontra, que não é possível cortar e nem dividir. Mas como tudo na ciência vai avançando e sempre é aprimorado e questionado, os cientistas começaram a estudar. Bom, a gente já sabe que tem a menor parte da matéria, que constitui todas as coisas que nós conhecemos, mas e aí? O que esse átomo faz? Aonde ele vive? O que ele come? O que ele faz da vida? Precisamos descobrir, não é mesmo? Foi onde os cientistas começaram a realizar experimentos. Gente, prestem bem atenção. Experimentos. Tudo relacionado à ciência sempre vai estar no plural. Experimentos. Porque nada é conclusivo com experimento só. Logo, todas as teorias atômicas, todas as teorias que nós conhecemos hoje, são baseadas em experimentos no plural. Então, os experimentos que nós conhecemos, às vezes a gente fala bem assim, a teoria de Dalton foi baseado em experimentos, mas a gente cita um experimento base. Geralmente é o experimento que deu início a algum conceito, que atestou de fato que conceito era. Então, começado esses experimentos, os cientistas começaram a levantar teorias e teorias. Mas somente no ano de 1808, John Dalton, foi quem propôs o primeiro modelo atômico consistente. O que Dalton fez, então? Do que ele se baseou? Ele começou a estudar a lei da conservação de massa. Sabe aquela famosa frase de Lavoisier, na natureza? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Bom, então Dalton, ele pegou o conceito de átomo que já existia, que os filósofos já tinham conceituado, e juntou com os estudos e teorias da lei da conservação de massa. E aí deu início à bola de bilhar. Teoria modelo bola de bilhar. Grave bem esse nome e anota aí no seu bloquinho
porque lembrar do nome é muito importante. Mas por que bola de bilhar? Bom, pensa assim, uma bola lisinha e sólida. Dalton, ele começou, com base nos experimentos dele, que um adendo. Os experimentos de Dalton não mostraram o átomo como ele era claramente. Assim, ele fez o experimento, mas ele não conseguiu ver de fato como era o Dalton, como era o átomo. Como era o átomo. Então, ele pegou e começou a observar as reações químicas. Ele foi observando as reações químicas e ele percebeu que os átomos, eles eram recombinados quando uma reação acontecia. Bom, se a reação acontece e os átomos são recombinados, isso quer dizer que eles não são destruídos. Então vem a primeira característica. Para o modelo bola de bilhar de Dalton, o átomo não era destrutível. Aí ele continuou analisando as reações químicas e aí surgem outras preposições. Além do átomo não ser destrutível, ele era indestrutível, ele era indivisível, menor parte da matéria e ele possuía formato esférico e também era maciço. Então pensa assim, Dalton realizou experimentos, ficou observando reações químicas e ele atestou preposições, ou seja, características que falavam que o átomo era indestrutível, indivisível, menor parte da matéria, esférico e maciço. Lembre-se muito bem dessas características porque elas são cobradas quando se fala de modelo bola de bilhar. Mas além disso, Dalton começou a pensar, tá, eles têm todas essas características, mas precisa de mais alguma coisa para essas recombinações acontecerem. Foi quando Dalton atestou que todas as substâncias, as mesmas substâncias, vamos lá, as substâncias iguais, elas tinham características iguais. Ou seja, todos os átomos de oxigênio, eles eram idênticos entre si. E as substâncias diferentes teriam que ter características diferentes. Ou seja, se eu pegar um átomo de oxigênio e comparasse com um átomo de hidrogênio, de carbono, eles teriam que ser diferentes para a combinação dar certo. Então, foram essas preposições. Coloque aí, lembre-se muito bem. Para Dalton, como que o átomo era? Bolinha, maçuda, não conseguia fazer a divisão dela, era indestrutível, de formatinho esférico. Isso. E os átomos, eles não eram destruídos quando a reação acontecia, e sim reformulados para outros elementos surgirem. Lá no material, a gente tem tudo muito bem didático, tem todas as imagens, inclusive tem uma imagem com catálogo de Dalton, porque quando ele começou a fazer essas preposições, ele começou a catalogar. Ele falou assim, bom, eu preciso conhecer... Pedindo para falar mais alto. Bom, eu preciso reconhecer o átomo, então eu vou catalogar ele. Ele fazia círculos, né, porque os átomos para ele eram esféricos, então ele fazia círculos e distinguia um átomo do outro do símbolo que tinha no meio do círculo. Entre lá no material, quando acabar a live, dê uma olhadinha porque eu coloquei o catálogo para vocês lá. Mas aí depois de Dalton, anos depois, os experimentos continuaram acontecendo. As pesquisas continuaram acontecendo e a teoria começou a ser aprimorada. Os cientistas já tinham um modelo inicial do átomo, então eles começaram a estudar em cima daquele modelo inicial. Tô vendo o pessoal falando que o áudio tá ok, então quem tá ouvindo meio baixo, tenta aumentar o volume do celular, porque... pessoal, a maioria tá falando que tá ok, então aumenta o volume do seu celular. Vamos lá pra gente não perder a linha de raciocínio. Dalton já tinha um modelo de átomo, um modelo primordial ali de átomo, e depois disso os experimentos continuaram sendo feitos. Foi então onde Thomson fez um experimento com raios catódicos. Envolve um pouco de física elétrica, mas você não precisa se preocupar. Vocês vão aprender direitinho física elétrica com a professora Luana, mas até então o essencial é vocês saberem o que constituíam esses raios catódicos.
Então, Dalton, junto com o Crookes, ele pegou uma ampola de Crookes, que era um vidro, um tubo de vidro, basicamente, e esse tubo de vidro tinha um polo negativo e um polo positivo. O que eles fizeram? Eles ligaram um eletrodo em cada ponta, e quando tinha uma diferença de potencial, o polo negativo emitia raios de luz, emitia feixes de luz. Essa explicação está bem detalhada e representada lá no arquivo para vocês no Classroom. Eu coloquei um PDF lá com a representação certinha. Aí, depois de fazer esse experimento, eles foram lá, continuaram fazendo novos experimentos, e eles pegaram um artefato, vamos dizer assim, uma cruz, porque não se sabe ao certo o que é. Eles pegaram uma cruz e colocaram no meio do tubo. E eles perceberam que quando tinha a diferença de potencial, o feixe de luz passava e projetava a sombra dessa cruz que estava aqui no meio, no fundo do tubo. Então, J.J. Thomson começou a analisar e começou a aprimorar ainda mais os experimentos, e ele então denominou que esses raios que estavam saindo do lado negativo eram raios catódicos, ou seja, partículas com massa. Lembre-se muito bem, essas partículas elas possuíam massa e elas eram carregadas negativamente, eletricamente e negativamente. Não se preocupem que cátodo, ânion, essas coisas vão ser todas especificadas em físico-química. Então agora, lembre-se bem de raios catódicos. Raios catódicos eram os feixes de luz que saíam do polo negativo e eram, na verdade, partículas com massa carregadas eletricamente e negativamente, os conhecidos elétrons. Por isso, J.J. Thomson, para os íntimos, é claro, é conhecido como pai dos elétrons. Tô com um pouquinho de calor. Eu tô explicando e tô dando uma acompanhadinha pra ver se tá bom, se tá legal, se vocês querem que fale mais rápido, mais devagar. Bom que eu vou dando uma relaxada, que eu ainda tô um pouquinho nervosa. Lá no arquivo, eu coloquei pra vocês um link com um experimento. Tá travada a minha live? Ah, tá ok. Tá ok. Eu vou verificar porque me falaram aqui que tá com probleminha no link. Mas depois eu vou verificar lá no arquivo. Qualquer coisa eu posto de novo, mas não precisem se preocupar. Tem vídeos disponíveis no YouTube que mostram detalhadamente como esse experimento foi feito. Mas a partir daí, já que nós conhecíamos os elétrons, tinha uma teoria que era derrubada. Bom, se Dalton falava que o átomo era a menor parte se o átomo era a menor parte da matéria, o que os elétrons estavam fazendo lá? Boa pergunta, né? A partir daí, precisavam surgir novos experimentos e novas teorias para aprimorar o modelo atômico. Bom, como nós já sabíamos que átomo não era a menor parte da matéria, nós tínhamos partículas subatômicas, tínhamos partículas menores que o átomo. Isso começou a levantar dúvidas em outros cientistas e começaram novamente os experimentos, os estudos, e aí aonde surgiu o sistema modelo planetário. Detalhe, lembre-se, John Dalton, modelo bola de bilhar, J.J. Thomson é o modelo pudim de passas. Eu havia esquecido de citar anteriormente, mas ele ficou conhecido como pudim de passas, justamente porque Thomson considerava que o átomo ele seria uma partícula, como se fosse assim, uma massa, e nessa massa os elétrons ficavam acoplados, como se fosse um panetone, gente, porque eu nunca vi pudim de passas, mas pensa num panetone. Outro detalhe importante, anota aí. Dalton não havia falado nada sobre carga dos átomos. Então, o que acontecia que Thomson falou que a carga dos elétrons era negativa? Como que ele conseguia assimilar isso com a teoria do Dalton?
Bom, já que Dalton não havia citado nada sobre cargas, lembre-se muito bem, Dalton não citou nada sobre carga de átomo. O que Thomson pensou e atestou? Que os átomos, eles eram uma massa positiva e os elétrons que ficavam encostados nessa massa positiva, eles tinham que ser de quantidade suficiente, ou seja, uma quantidade negativa suficiente para poder neutralizar o átomo. Então, os elétrons e a massa positiva, que no caso, hoje nós sabemos que são os prótons, eles se anulavam, porque era a quantidade suficiente, eles se anulavam e o átomo ficava com uma carga neutra. Aí, começaram a aprimorar os experimentos. Os experimentos começaram a ser feitos e onde um experimento chamou a atenção. Rutherford pegou uma lâmina de ouro, ele colocou uma caixa de chumbo, dentro dessa caixa de chumbo tinha polônio e um orifício na caixa de chumbo, porque ele queria que a radiação que o polônio emitisse saísse só pelo orifício. Na frente finge que aqui é o orifício. Aqui na frente ele colocou uma lâmina de ouro. E em volta dessa lâmina, a lâmina tá aqui, em volta dessa lâmina tinha um filme fotográfico. O que ele pensou? Se Dalton e Thomson tiver certo que o átomo possui formato esférico, essa lâmina vai servir como barreira e não vai deixar a radiação passar. Não vai deixar as partículas alfa passarem. As partículas alfa eram emitidas pelo polônio. Então, se os átomos forem realmente com formato esférico, eles vão ficar um do ladinho do outro, formando uma barreira, e quando as partículas alfa baterem, elas não vão conseguir passar para o outro lado. Mas isso não aconteceu. Olha só. Rutherford conseguiu, através do seu experimento, demonstrar que os átomos não necessariamente possuíam um formato esférico e ainda que a matéria não era de uma forma contínua, tinha alguns espaços vazios na matéria. Mas ainda estava tudo muito vago, então Rutherford continuou os experimentos. Continuou vários experimentos. Esse experimento que eu citei para vocês é muito famoso, justamente porque ele é mais fácil de compreender também partículas alfa. Isso, Ernest Rutherford. Aí, o Rutherford, ele começou a testar, falou assim, o átomo não é uma coisa como um todo. O átomo, ele tem um núcleo e ao redor desse núcleo fica a eletrosfera, que é onde estão os elétrons. Porque se ele fosse uma coisa só, a maioria das partículas alfa não conseguiriam ter passado pela minha lâmina de ouro. Então vamos lá, a coisa não é bem assim. Vamos ver isso daqui direito, porque a estrutura do átomo não está correta. Então o átomo, na verdade, segundo Rutherford, as teorias de Rutherford, ele era composto por um núcleo e ao redor do núcleo ficava uma eletrosfera. Pensa como se fosse o sistema solar, como se o núcleo fosse o Sol, que fica no meio, e os elétrons seriam os planetas, que ficam ao redor do Sol. Então, para Rutherford, era assim que o átomo era. E esse modelo atômico ficou conhecido como sistema planetário. Mas e aí? Lá vem a pergunta, mais uma vez. Se eu tenho um núcleo no meio, que é positivo, e ao redor eu tenho a eletrosfera com elétrons com carga negativa, como que os elétrons não se cansam de certa forma, caem e colidem com o núcleo? Porque naquela época, depois de tantos experimentos, eles tinham a base, eles sabiam que cargas opostas se atraíam. Então, como que isso não acontecia? Bom, é aí que mais uma vez inicia os experimentos. Eles precisavam conhecer como que era o comportamento da eletrosfera, por que que os elétrons
eles não caíam, não colidiam com o núcleo, por que isso não acontecia? Aí vem um importante marco na química, que particularmente, gente, é assim o meu modelo preferido. Entendam muito bem o modelo de Rutherford-Bohr, lembrando que nós já passamos pelo modelo de Dalton, pelo modelo de Thomson, pelo modelo de Rutherford, e agora Niels Bohr, ele entra para aprimorar o modelo de Rutherford, porque os dois trabalharam em conjunto. Esse modelo é muito importante, porque ele foi baseado em muitas outras teorias ainda mais complexas, porque já que nós tínhamos aprimorado o nosso conhecimento, as teorias também já tinham aprimorado, as teorias bases já tinham se aprimorado. Então é muito importante também que vocês lembrem muito bem, entendam muito bem o conceito dessa teoria, porque ela vai facilitar e muito, eu garanto para vocês. Quando vocês forem fazer coisas relacionadas a distribuição eletrônica, ligação química, entender o modelo Rutherford-Bohr é de extrema importância. Então eu vou falando para vocês e ao longo da fala eu vou falando para vocês colocarem um asterisco, porque vocês vão terminar a live, vão revisar as características que eu falar e depois, quando a gente tiver em assuntos mais lá na frente, eu vou repuxar essas características e vocês vão entender o porquê de tantas coisas assim. Niels Bohr, então, em conjunto com Rutherford, começou os seus experimentos e ele se baseava na teoria de Max Planck, a teoria lá que entra lá nos confins da física quântica. O que ele atestou, então? Bom, o átomo, na verdade, ele tem um núcleo e ao redor do átomo possuem camadas que têm uma energia permitida, uma certa quantidade de energia permitida. Ou seja, para ele tinham 7 camadas, o núcleo ficava aqui e haviam 7 camadas, n igual a 1, n igual a 2 até n igual a 7, ou conhecidas como K, L, M, N, O, P, Q. E nessas camadas era onde ficavam os elétrons. Depois, mais pra frente, em distribuição eletrônica, a gente vai entender a quantidade, como eu falei para vocês, era uma energia permitida, então a quantidade de elétrons que ficava em cada camada, tudo isso facilita muito quando você vai estudar, se você entender essas camadas. Então eram 7 camadas com energia permitida, que mantinham o elétron sempre em órbita, não colidindo com o núcleo. Mas e aí? Tá, se o elétron estivesse numa camada 1 e ele quisesse, sei lá, ir para a camada 2, 3, 4, ele conseguia? Bom, as perguntas precisavam ser respondidas, não é mesmo? Foi então onde eles continuaram o experimento e eles atestaram. Não, bom, tem como sim o elétron mudar de camada. Mas se ele quiser mudar para uma camada de cima, ele vai precisar ganhar energia. Porque a camada de cima, ela é mais energética do que a de baixo. E se ele quiser voltar, como a de baixo é menos energética, ele precisa perder energia. Então pensa assim, camada 1, 2, 3, 4 com a 7 mais energética. Então a gente forma crescente. Se ele quisesse sair da 1 para 2, por exemplo, ele ia ter que tomar um energético, ia ter que ficar bem energizado para poder conseguir pular de camada, ir para a camada de cima. Aí se ele quisesse voltar, ele não ia poder relaxar, porque se ele estivesse na camada 2 e quisesse voltar para 1, era menos energética mesmo, ele podia dar uma relaxada. Então, era só ele perder energia e voltar para a camada 2 de volta. Isso fez com que houvesse uma revolucionária em toda a teoria, 5 minutos, em toda a teoria atômica, gente. Eu sei que para vocês foi um pouco rápido. Eu espero que vocês tenham compreendido legal. Eu tenho só 5 minutos, mas o que eu queria passar para vocês é mais ou menos um resumão do que são as teorias de modelo atômico. Estudem elas, tem um PDF, pessoal. Lá tem explicando certinho o que é cada teoria, como que foi o experimento, tem link, tem imagem. Eu fiz imagem de representação para vocês, tá bem explicadinho lá. Aqui, infelizmente, o meu tempo é limitado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se dá tempo de responder alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Não. Tá. Se tem alguma pergunta pertinente, que dá tempo de eu responder.
É muito importante, pessoal, agora eu falei pra vocês, é muito importante entender a atomística, porque ela explica muita coisa lá na frente. Então eu tentei ser um pouco mais lúdica, porque às vezes a gente acha, é muito difícil, mas vendo o material, qualquer coisa eu volto aqui, eu quero trazer para vocês uma próxima live só resolvendo exercícios para vocês fixarem um conteúdo legal. Então eu vou ver ainda se vai dar para encaixar essa semana, mas eu aviso vocês, aviso aqui no Instagram, aviso lá no Classroom. Eu quero trazer uma live para resolver exercício com vocês. E aí quando eu for resolver exercícios, eu posso trazer resumidinho, tipo assim, só as características de cada teoria, só para vocês darem uma relembrada. Mas então, coloca um asterísticozinho aí, todas as características que eu falei, coloca um asterísticozinho aí nas camadas. As camadas são de energia permitida e elas são em ordem crescente. Coloque um asterístico porque é muito importante. Vocês precisam revisar esses conceitos, porque esses conceitos dão uma facilitada lá na frente. E eu queria ter me ligado disso antes de entrar na faculdade de Engenharia Química. Mas é isso. Tem alguma pergunta? Acho que nós devemos ter uns 2 minutinhos. Pessoal, aceito feedback também. Mandem lá no Classroom, mandem aqui no direct também. Aceito um feedback. Olha, fala mais devagar. Eu acho que a live da professora Stephanie de Química Geral foi muito rápida. Acho que dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Super aceito feedback. É muito importante para nós. A gente tá tentando fazer de um jeito que seja lúdico, não cansativo, um jeito que seja de instrução e um jeito bem legal. Bom, fiquem com Deus. Já que não tem nenhuma pergunta, se quiserem mandar pergunta, eu vou acompanhar aqui no Instagram. Agora que eu saí da live, eu acompanho as perguntas aqui no inbox. Fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrem-se, PPO-SA. Só vai saber quem estudar o meu material, quem continuar a live. PPO-SA. Para saber o significado dessa sigla, continue acompanhando Química Geral, continue assistindo as minhas lives e acompanhando o meu material, porque acredite, PPO-SA ajuda muito. A galera ainda do cursinho do ano passado não fala o que essa sigla significa, é uma sigla de motivação, gente. PPO-SA. Até a próxima.